Então, professor, existe na cultura africana essa figura do griot, que é aquele responsável por transmitir as lendas, as histórias, os mitos. E o grupo Contarte é um grupo de contação de histórias. Agora a gente vai ter que falar disso. Então, a pergunta que eu quero fazer é: o que você acha sobre apresentar a literatura por meio da contação de histórias na sala de aula? Então, tu foi longe, tu foi lá nos países africanos, né, onde a sabedoria do mais velho tem uma importância fundamental. Eles que trazem as narrativas, né, as narrativas dos antepassados, a narrativa da ancestralidade para o que está vindo, para os jovens. Então, o contador de histórias, eu acho que ele tem esse papel, né, muito próximo dessa figura, quando ele traz as narrativas, ideias narrativas de todos os tempos. Temos aqui na UFSC, também no PET de Pedagogia, um grupo de contação de histórias que eu coordeno, que eu tenho muito orgulho, desde 2011. A gente faz um trabalho também, que se chama Contarolando, é um grupo de criação cênico-literária, então a gente conta as histórias, mas sempre com criações cênico-literárias, né? E esse papel, né, provavelmente vocês também, no contar as histórias, me perdi, mas vou voltar, no sentido da relevância, que eu quero amarrar da relevância que tem e do fio de união quase umbilical com a criança, quando se conta as histórias. As crianças gostam muito, né? O adulto, acho que todos nós gostamos de ouvir uma boa história. Agora, veja bem, o contador, aquele que vai escolher a história, para a gente pensar que estamos colaborando ou mediando a leitura literária, que aí é que está, que a contação de histórias pode ser espetáculo. A contação de histórias, ela pode estar mais preocupada com todas as criações cênicas do que com o próprio texto. Então, aí tem um diferencial, né? Qual é a função do grupo? Né? Se o grupo se constitui como mediador de leitura, entende a contação de histórias como mediação de leitura, tem que ter, né, o livro. O livro é essencial. Mostrar o livro, de onde essa história veio, provocar para a leitura do livro posterior. Veja, se eu escolho um livro que as crianças depois não vão ter acesso na escola, ou naquele espaço que as circundam, se eu não apresento o livro, se eu só conto uma história, é um espetáculo. Muitas vezes a gente assiste um espetáculo de teatro e não lê Gota d'Água. Por exemplo, eu li Gota d'Água. E assisti já, acho que mais 5, adoro Gota d'Água, do Rui Guerra, né? E já assisti mais de 6, 7 espetáculos em anos diferentes, em espaços diferentes, sobre esse texto. Mas nem todo espetáculo me leva à leitura do texto teatral. Tanto que o texto dramático é um dos menos lidos. Se a gente fala que se lê pouco literatura, o gênero dramático é um dos menos lidos e menos publicado no país. Às vezes a gente pensa que é a poesia. Não é a poesia. Então eu posso ser um apreciador do espetáculo teatral e não um apreciador do texto. Certo? Então a contação de histórias, ela pode cair também nesse vácuo. E não é cair no vácuo, mas se eu tenho a intenção de ser um mediador de histórias pela contação de histórias, e a criança se interessa só pelo espetáculo, e não pela narrativa, e não pelo ouvir de novo, e querer saber de onde vem essa história, eu estou fazendo um espetáculo. Tem uma importância? Tem. Mas não é a mediação. Tá? Ao meu ver, eu compactuo, né, com essa ideia. Eu sei que nem todos compactuam com essa ideia. Tem muitos contadores que apresentam a contação de histórias e nem dizem se está em livro ou se até dizem, essa história é de fulano de tal.
certo? É dos irmãos Grimm. Mas é dos irmãos Grimm, a versão do Walt Disney, eu só lembro da história e estou contando, ou eu peguei um livro datado de uma editora, né? O mais próprio, peguei a edição da Ática, com a tradução da Maria Heloísa Penteado, mais próximo do alemão. Eu não preciso dizer tudo isso para as crianças, mas o contador ele vai trazer essa marca e vai dizer, olha, o livro, essa história está nesse livro, né? Quem traduziu foi quem contou, quem recontou foi fulano. Só isso já leva ao desejo da leitura, de querer conhecer esse texto. Eu acho que a contação de história ela só tem o papel de mediação quando tem esse propósito, quando faz toda essa estrutura, né? Parte do texto e leva ao texto. Daí eu estou mediando leitura. Senão eu estou mediando uma estética do cênico, uma estética, e que é importante também para a formação da criança. Tá? Mas não tem o viés da formação leitora, que leve ao texto. Eu acho que o Caio ficou encantado com essa colocação, porque é exatamente essa sempre a nossa preocupação. Muito bom, adorei. Certo, Caio? Não, eu ia, depois que a professora terminasse, né, eu ia falar que existe essa preocupação no grupo. Todas as contações que a gente faz, o livro está na nossa mão, a gente fala quem é o autor, às vezes fala quem é o ilustrador, se existe. Após o momento da leitura ali, existe algo que a gente chama de roda de leitura, que é o momento onde o contar te traz a sua mala e mostra os livros e dá para as crianças ler por um período de tempo ali, a gente fica conversando com eles. Ótimo, prof. Sim, nós estamos em sintonia, o grupo e você. Que bom, que bom. E agora para a próxima... É um grupo que estuda, né? Então, é um grupo que estuda. Então, um grupo que estuda vai fazer isso, né? Não vai... Isso é importante. E quando vocês levam isso para a escola e o professor vê isto, ele também, no movimento dele cotidiano, ele começa a ter outra postura. Ah, que legal, mostrou o livro. Acho que eu vou mostrar o livro também. Eu digo isso porque, assim, existe até eu tenho um livro que eu gosto muito que se chama Festaria de Brincança, a leitura literária na educação infantil. Este livro é de 2006, ele acho que só na estante virtual, porque ele esgotou e ainda não reeditei. Mas tem uma parte que eu falo do ler e do contar. Porque, às vezes, o professor que está em sala, ele diz, as crianças não gostam que eu leia o texto. Eles querem que eu conte. Né? Que eu oralize só e crie os gestos, enfim. Ora, uma história bem lida, quando eu digo bem lida, é com as palavras bem, né, assim, não uma leitura monocônica, assim, para baixo, sabe, fechada, mas quando eu leio o texto, que eu dou vida às palavras, as crianças também gostam. Então, são possibilidades do narrar, né, que não é só sem o texto, sem a leitura, porque os dois são orais, né? Quando eu leio também está a oralidade, mas sem esse contato com o texto. Eu acho que o contato com o texto também é importante. Então, o ler e o contar fazem parte dessas estratégias de levar a narrativa para as crianças. E que estão nesse conjunto da contação de histórias, porque eu posso fazer uma leitura dramática e considerar uma contação de história, né? Sim, exatamente, né? A questão da entonação, todas essas técnicas para fazer o texto ser atrativo, né? E daí, vocês provavelmente já leram, e existem vários referenciais, então a gente tem o Celso Sisto, a Cléo Busato, enfim, um grupo aí a Gilca Giraldello, todos com textos escritos, com livros, né, que nos mostram isso, a importância que tem essa preparação. Contar histórias não é. É facinho. Ler a história também é fácil, eu pego o livro e vou ler. Não, há uma preparação. Desde a escolha até os gestos, o tom de voz, tudo, né?